Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnico e Treinamentos Automotivos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente está num modelo, digamos assim, diferente, né? Com essa tela quase cheia, né? Digamos assim, ok? E nós viemos aqui abordar aquele quadro, né? Mais uma vez aquele quadro. O último vídeo nós postamos o vídeo de César, lá do Paraná, César Brandler. E dessa vez, dois alunos nos enviaram dois vídeos que têm ligação com peças, ok? Digamos assim, não originais, tá certo? Então vamos procurar um termo aí que seja um termo, digamos assim, mais pacífico possível, né? Que a gente possa tratar desse assunto tão importante, mas sem querer agredir ninguém nem nenhuma marca, certo? Agora, é um assunto muito sério porque isso afeta diretamente a nossa produtividade. Então, se você não tem uma peça de qualidade, então você fica, consequentemente, a gente vai ficar travado, né, na nossa produtividade, no nosso dia a dia. Então, eu sempre cito nos meus cursos, né, nós temos um tripé, né, da produtividade. Eu tenho que ter o conhecimento, né, em primeiro lugar, na minha opinião, é o conhecimento do profissional, porque é um profissional com muito conhecimento, mesmo que ele não tenha a ferramenta adequada, ele pode resolver problemas, tá certo? Pode resolver problemas. Depois eu tenho que ter a ferramenta, né? Tenho que ter uma boa ferramenta, envolvendo todas as ferramentas, seja scanner, seja chaves básicas, chaves especiais, informação técnica. Então eu tenho que ter as ferramentas para trabalhar. E eu também tenho que ter uma peça, porque no momento que eu diagnostico, né, um defeito, e se for a substituição de uma peça, eu tenho que ter a peça. Então, dentro desse tripé aí, se algum dos problemas, aliás, se algum desses pontos do tripé ele falhar, então nossa produtividade ela cai, ok? Então, quando a gente lidar com uma peça que não tem qualidade, né, as peças são ofertadas no mercado, então a gente vai ter dor de cabeça e nossa produtividade vai cair, ok? A gente vai ter prejuízo, certo? No final, o que vai acontecer é prejuízo, certo? Então, aliás, esses dois alunos enviaram esses dois vídeos. Um tem ligação com a parte de ignição e o outro tem ligação com também a parte de ignição, porque os sinais, como a gente fala lá no curso de injeção eletrônica, né, como a gente aborda, o sinal de ignição depende diretamente dos sinais de rotação e de fase, né? Não só de ignição, mas de injeção também. São os dois sinais vitais para o funcionamento do sistema de gerenciamento do motor, né, ou injeção eletrônica. Certo? Então, vamos rodar o vídeo do nosso aluno, né, Saulo, aqui de Jequié, na Bahia, ok? Que é um vídeo sobre ignição. Depois a gente faz um comentário e depois nós vamos passar o vídeo do Barbosa, certo? Depois nós vamos comentar depois na sequência também. Ok? Então vamos lá. Turma, diagnóstico aqui, ó, de bobina copo. Presta bem atenção, o osciloscópio está aqui, ó, conectado ali, tudo configurado. Aqui é a primeira bobina, tá vendo? Ó o residual aqui, ó, como é que tá, ó, tá vendo? Da primeira bobina, cilindro 1, tá vendo? Olha lá, ó. Agora vem o cilindro 2, essa bobina tinha trocado semana passada. Ó o residual, como é que tá dela. Tá forte, tá vendo? Cilindro 3, ó, mesma coisa também, fraca pra caramba. Terceiro cilindro, ó. Ó, fraca. Cilindro 4, na mesma situação, tá vendo? Aí, ó. Aqui é o segundo cilindro, tô botando aqui, ó. Ó, top, tá vendo? Agora o cliente não encontrou as bobinas originais, pediu para colocar essa daqui. Vou colocar aqui agora e vou mostrar para vocês aqui, viu? Ah, já fiz a troca da bobina já. Eu pensei que era magnete, mas não é magnete não, viu? Confundi a caixa aqui, essa marca aqui, ó. Essa vamos ver agora. Essa aqui foi coloquei a primeira nova agora. Ó o residual. Agora vem a segunda que já estava no carro já. Agora a terceira. Ó o residual.
E agora a quarta, ó. Ó o residual dessa, tá vendo? Ali a marca, agora que eu achei aqui, ó, tá vendo? Aqui e tá, ó. Olha a diferença, viu? Essa daqui foi da Hella ou Ela, CC ali, tá vendo? Aqui, ó, ficou pegada aqui, ó. A de cá também da mesma marca. Ó, agora a de cá, ó. Tá vendo? O professor fala assim, usa a bobina, usa a bobina original, olha lá, ó. Essa e essa, tá vendo? E um pouquinho só, tá melhor do que a que eu tirei do carro, né? Bobagem, é melhor do que essa que eu tirei do carro aqui, ó. Bom, então no vídeo o Saulo fala sobre residual. Para quem ainda não sabe do que se trata esse falado residual, né? Esse chamado residual da bobina. Certo? Então vamos abrir aqui a nossa apostila do nosso curso de osciloscópio, certo? Onde tem uma parte só voltada para a ignição, certo? Circuito primário, circuito secundário, para a gente explicar melhor sobre essa questão do residual. Então aqui na tela nós temos um sinal, digamos assim, clássico de ignição, né? Então nós temos o carregamento, ok? Nós temos o disparo, certo? Que é no momento em que a bobina é desligada, né? Que o módulo faz o desligamento da bobina, né? Aqui é o que a gente chama também, de chaveamento, certo? Aqui é o disparo, na hora que a energia sai da bobina em direção ao motor, né? À câmara de combustão. Aqui nós temos a linha de queima, que tem um nível de tensão específico e também um tempo, né? Que esse tempo varia de acordo com o sistema, certo? E aqui nós temos o residual. Só chamando a atenção para a gente observar sempre que nem todo sistema de ignição tem um residual, certo? Como a gente está mostrando aqui nessa imagem, ok? Então aqui nós temos um residual onde nós temos 1, 2 e 3, né? 3 curvas, certo? Então tem sistemas que não têm esse residual. Como é que eu vou saber o sistema que tem e o sistema que não tem? Bom, nós temos no mínimo 3 cilindros, né? E daí você vai comparar um com o outro, tá certo? E se todos os cilindros não tiverem, certo, nesse veículo, claro, é bom que você tenha uma literatura que possa te mostrar isso aí para aquele carro específico. Ou se você tiver um banco de dados próprio também, né, que é uma coisa que é o aconselhável se fazer. Mas, caso você não tenha, seja um carro que você nunca trabalhou, então se houver residual em alguma das bobinas, então é muito provável que as demais tenham que ter, né? Então, normalmente, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar num motor de 3 cilindros, normalmente um cilindro falhando, né? Acontece de ter 2, sim, mas aí normalmente um motor de 3 cilindros com 2 cilindros ruim, né, com defeito, então a tendência é que esse motor ele tenha dificuldade até de funcionar, certo? Mas a gente vai por comparação. Então, eu peguei um veículo que eu nunca trabalhei com ele, então se tem residual em 2 ou 3 bobinas, um motor de 4 cilindros que é o mais comum para a nossa realidade. Então, se aquele que não tem, então eu tenho que atentar para uma grande possibilidade daquela bobina ter um defeito. E é claro que eu não vou me basear apenas no residual, né? Nós vamos fazer a medição também do tempo de queima, nós vamos observar também o disparo, nós vamos também fazer uma avaliação do primário, circuito primário, tensão e corrente. Então eu tenho que levar em consideração outros aspectos também, inclusive até o funcionamento do motor, né? Então não é simplesmente observar o residual e já chegar a uma conclusão que ali existe um problema, né? Então nós temos que ter, a palavra é ponderação, tranquilo? Então essa é a condição ideal do sistema, ou melhor, do sinal de ignição, quando tem residual. Então eu tenho tempo de carregamento, um disparo, eu tenho a linha de queima e eu tenho o residual, ok? Então o que ocorreu lá no vídeo dele, né? Lá no vídeo que ele passou? Então ele observou que 2 bobinas que foram instaladas tinham residual, tinha, né, todos os parâmetros corretos, né? Os parâmetros que a gente acabou de mostrar, né, os pontos de avaliação de um sinal de ignição, do secundário de ignição. E das 2 bobinas novas não tinham esse residual que deveria ter nesse caso, certo? Então isso quer dizer o que normalmente, né? Quer dizer que a potência da bobina, né, ela é mais baixa, porque o residual, tá certo? Ele indica uma sobra de energia depois de todo o processo de trabalho.
do sistema, da bobina. Então, quando a gente está testando uma bobina em marcha lenta, né, então nós temos uma condição, né, onde o motor o sistema está tendo que fazer apenas o único peso, a única carga que o sistema tem, o sistema de injeção e ignição, é o próprio motor, né, o funcionamento do próprio motor. A partir do momento que esse veículo está em deslocamento, então nós temos a carga do motor, a carga do veículo, desculpe, certo? Então essa bobina ela tem que ter energia para suprir todas as condições de funcionamento. Como a gente está avaliando só na marcha lenta, então nós temos uma sobra de energia, né? Então isso vai se verificar ali no residual. Então quando o sistema ele tem, tá certo, esse residual, ok, que boa parte dos sistemas tem, então é um dos pontos onde a gente vai avaliar e chegar a uma conclusão de um diagnóstico, né, ou melhor, chegar a um diagnóstico conclusivo de que realmente existe um problema de potência na bobina. Agora, como eu falei anteriormente, eu tenho que avaliar outros pontos também, tá certo? Então, não é só olhar para o residual e chegar já a um diagnóstico onde que a bobina tem um defeito. Então, no caso dele, a bobina deveria ter esse residual, tá certo? O motor estava em perfeitas condições de funcionamento, ele fez outros testes também, né? Porque no vídeo não tem todos os detalhes, por isso que a gente está aqui dando essa explicação, tá certo? E daí deveria ter aquele residual mais potente, né? Então a gente sabe que quando acontece isso, da bobina não ter atingir essas características, né, que deveria atingir as características de uma bobina original, então a durabilidade é menor, certo? A durabilidade é menor e aí a possibilidade de retorno é grande. É claro que existe a possibilidade também de ser um lote da bobina, de ser, né, um caso específico que não passou no processo de controle de qualidade. Estou só colocando aqui algumas possibilidades de aquelas duas bobinas que ele colocou não ter o residual, né, exigido para aquele sistema. Ok? Então a gente tem que ter bastante cuidado porque sistema de ignição, certo? O ideal sempre é você trabalhar ou com peça genuína ou com peças que fornecem para a linha de montagem, certo? De fabricantes que fornecem para a linha de montagem, né? A gente sabe que o sistema de ignição, um problema no sistema de ignição, mesmo que ele não seja um problema grave, porque um motor em funcionamento, ocorre falha de ignição em altas rotações, certo? Mas, o cliente não nota, e o motorista ele não nota, certo? Agora, se você tem uma bobina que não está atingindo, né, as especificações corretas, então isso vão acontecer mais falhas de ignição ou uma ignição, né, ou falhar totalmente ou não ter uma ignição, digamos, completa, né, dentro do ideal. E isso vai causar outros resultados, né, que muitas vezes não são notados na dirigibilidade do carro, mas a gente sabe, por exemplo, que uma combustão ruim, né, irregular, ela vai causar problema no catalisador, ela vai deixar o carro poluindo mais, né, apesar de que a gente não tem esse controle aqui na maioria das capitais brasileiras, mas vai poluir mais o motor, problema no catalisador, como eu já citei, problemas na sonda lambda, né, a contaminação do lubrificante, então tem uma série de resultados negativos de uma peça que não está atingindo aquela condição ideal. Então vamos agora ao nosso segundo caso, ok? De um problema de peça, né? De qualidade de peça. Esse aí tem sido muito comum, esses problemas relacionados a sensor de fase, né? O CMP, tá certo? Então, acusando, né? O resultado, né? Acusando, né? O módulo gravando falha de sincronismo do motor, né? Isso já aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, me deu uma tremenda dor de cabeça, tá certo? Demorei um pouco a diagnosticar e a partir daí eu só passei a colocar sensores. Eu já trabalhava dessa forma, né? Eu já trabalho dessa forma já há muito tempo, mas comecei a dar uma atenção especial. Todo veículo que chega com falha de sincronismo do motor, eu já vejo logo se o sensor de fase ele é original, porque se não for, ou de fase ou de rotação. Porque se não for, eu faço a minha avaliação,
mas prefiro primeiro colocar um sensor original para retestar, para poder a partir daí tomar uma decisão se eu vou fazer uma ou outra coisa, se eu vou continuar no diagnóstico ou se eu já vou matar logo a charada logo, né, logo no início, porque se eu fiz a avaliação, vi que o sensor não é original, coloco outro sensor, se for o sensor vai resolver e aí eu vou ganhar meu tempo, né? Então vamos ver aí o caso aí que o Alberto mandou pra gente. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com um testezinho rápido de um Gol, motor EA111. Está dando falha, estava com defeito no sensor de fase, certo? Então a gente fez o sincronismo do carro virtual e ele acusou realmente que o carro estava fora de sincronismo. Colocamos o carro em sincronismo, porém a falha do sensor de fase persistiu, certo? No scanner, quando você funciona, falha no sensor de fase CKP. Aí a gente aplicou uma marca similar aqui e a falha persistiu. Aí a gente passou o osciloscópio aqui, certo? A gente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentes, contando com o dente maior, né? Que na verdade, se for contar o pequeno, 11 dentes da roda fônica, ok? Com aplicação do sensor similar. Agora eu vou dar uma pausazinha, vou colocar um sensor original que eu consegui aqui, usado, e nós vamos refazer o teste, ok? O pessoal, voltando aqui, tá? Já substituí aqui o sensor de fase, eu coloquei um original de um outro veículo aqui que a gente está fazendo serviço. A gente pode observar que o carro não gravou mais código de falha, né? E a gente vai captar aqui o sinal do novo sensor. Só dar um play aqui através do osciloscópio. A gente vai captar aqui o sinal do sensor, tá? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Ok, deu uma pausa aqui. Vamos botar aqui o cursor e vamos contar agora quantos dentes tem, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dentes, como manda o oscilograma, né? Como o oscilograma pede. Afirma, parece que o bicho deu uma desfocada aqui. Aí, o oscilograma nos diz que são 14 dentes. Entre o primeiro dente da falha e o dente do sensor de rotação. Beleza? Então cuidado, muito cuidado na hora de usar peça similar, ok? O problema do carro todinho é porque estava com um sensorzinho aqui, ó, similar. É isso aí, tamo junto. Pessoal, mais uma vez, uma peça que não estava me dando a sua informação correta, né? Então ele colocou uma peça original, como vocês puderam ver, e o carro não tinha problema algum, problema da qualidade da peça, ok? Alberto, ele foi aluno nosso do nosso curso de osciloscópio, ok? E o Saulo é aluno do nosso curso de injeção eletrônica, né? Onde a gente também trata também de diversas aulas, nós temos aulas com osciloscópio também, né? Mas o nosso curso de osciloscópio, aproveitando, o nosso curso de osciloscópio, ele está na promoção, certo? De R$ 796, ele está por R$ 387 apenas. Eu vou mostrar aqui rapidamente aqui o nosso conteúdo programático. Então esse é o nosso conteúdo programático,
ok? Onde nós temos toda a parte, um módulo Introdução Teórica, né? Conhecendo o osciloscópio e suas aplicações. Nós temos a prática com configurações e recursos. Nós temos a prática análise dos sinais do veículo, onde nós temos testes de diversos sensores, atuadores, por exemplo, injeção, o sinal do bico como reio, por exemplo, nós temos essa avaliação, tensão e corrente, né? Os dois sinais, o sinal positivo e o sinal de controle também, certo? Nós temos um bônus, certo? A eletricidade automotiva básica, né? Que muita gente que faz o curso de osciloscópio não tem ainda o conhecimento dos fundamentos da eletricidade. Então nós colocamos esse bônus para poder também estimular o pessoal a conhecer, né? Ter os conhecimentos de base, né? Que vai ser muito importante para trabalhar com osciloscópio. É necessário, na verdade, né? E nós temos aqui um módulo só sobre ignição, tanto teoria como prática, né? Onde nós tratamos a teoria do sistema de ignição para que quando o aluno venha fazer uma avaliação do sistema de ignição, saiba de onde surge o sinal, como é todo o processo, né? O que é o primário, o que é o secundário, né? Então, tudo isso nós vamos encontrar aqui no módulo de ignição, ok? Além disso, nós temos também uma aula sobre o neotecnoscópio, certo? E nós estamos para acrescentar mais aulas sobre osciloscópios específicos, né? Aqui nós temos aulas com o Mixig, nós temos aulas com o Hantek, mas uma vez que eu conheço bem um osciloscópio, quando eu chegar com outro osciloscópio, basta que eu leia o manual e aí a gente consegue trabalhar, né, com um osciloscópio que se apresentar a você, tá certo? Porque uma vez que você conhece um, você consegue fazer nos outros. É claro que alguns osciloscópios têm algumas particularidades, alguns recursos a mais, mas, digamos assim, o básico, né, o básico necessário para o uso, né, comum do dia a dia, você vai utilizar as configurações, né, básicas em todos os osciloscópios. Por último, nós temos aqui as aulas que nós fazemos com os alunos, né? De vez em quando a gente faz uma live, quando o aluno entra em contato conosco para tirar uma dúvida, né? Para dar um suporte, um auxílio. Então, a gente ou faz um vídeo, né, com o nosso canal, avisa para o pessoal, ou quando a gente vai fazer uma live, a gente também coloca também no grupo. Então é isso, pessoal. Nós temos que ter bastante atenção com as peças que nós trabalhamos, tá certo? Já vi acontecer prejuízos, né, enormes por causa de uma peça sem qualidade, às vezes é prejuízos de tempo, né, mas também pode ter outros prejuízos, né, que venham causar danos em outros componentes, como até defeito causar problemas em módulos, por exemplo, de controle, seja o módulo de injeção ou qualquer outro módulo, né? Então, está bastante atento com o tipo de peça que a gente trabalha, porque isso vai ter uma ligação direta com a qualidade e a segurança do nosso serviço, ok? Então, sobretudo, eu estou falando aqui para quem está começando, para quem está iniciando, tanto seja na área automotiva, como iniciando com o trabalho com osciloscópio, o trabalho com injeção eletrônica, né? Tem muitos profissionais, né, que estão começando agora, já são mecânicos há um tempo significativo, mas estão começando a entrar na parte de injeção, gerenciamento do motor, osciloscópio agora. E aí tem que estar atento a isso, ok? Então eu espero que esses dois casos, né, ajudem no seu dia a dia, né, a você ter mais atenção ainda na hora de escolher o material que você trabalha, certo? Entrar em contato com o fabricante na hora de um problema, né, de repente explicar a situação e mostrar que houve, né, um defeito da peça e que isso trouxe prejuízo para você e quem sabe ele tomar uma decisão com a engenharia e aí modificar, fazer aperfeiçoamento do componente, ok? Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito, ok? E isso é muito importante para nós, nos estimula também, influencia no compartilhamento do YouTube e isso nos ajuda aí a ter mais, né, digamos assim, motivos para trazer mais e mais vídeos aqui para vocês. Ok? Em breve nós veremos com outros vídeos também e mais desempenho do aluno, que o pessoal tem mandado para mim o material e com prazer e satisfação a gente vai compartilhar com vocês. Ok? Forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo.